Papo de Criminalista! Eu sou o Mário de Oliveira Filho e trago para vocês informações úteis sobre o processo penal e essa vida da advocacia criminal. O coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do então ex-presidente da República, foi ouvido na CPI de 8 de janeiro e ficou em silêncio. Afinal de contas, o direito ao silêncio total ou parcial é direito ou não é direito? Os advogados do Mauro Cid impetraram uma ordem de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia deu a seguinte decisão. Presta atenção no texto. Concede o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ótimo. Podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder perguntas que possam incriminá-lo. Ótimo. Sendo-lhe vedado faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula. Aí é que a coisa pega. O interrogatório, ele tem duas partes. A primeira, relativa às questões pessoais. Nome, idade, endereço, essas coisas. Depois, vai para os fatos. E aí, ele fala, não vou responder pergunta de ninguém, ponto. Ou vou responder apenas as perguntas dos meus advogados. Ponto. E ninguém pode obrigá-la a dizer coisa nenhuma. Acontece que essa decisão causou um problema. O presidente da CPI representou contra o coronel porque ele se negou a dar os dados pessoais dele. Ora, existe crime de falso testemunho em relação ao acusado? Obviamente que não. Porque o crime de falso testemunho é fazer falsa afirmação, negar ou calar a verdade. Mas ele não é testemunha, ele é investigado. E o investigado pode ficar em silêncio. E se ele se recusar a dar os dados pessoais dele, qual é o crime que ele comete? Não quero falar meus nomes, não quero falar nada. É problema de vocês. Vocês estão me processando, vocês que se virem saber quem eu sou. Qual é o crime que ele pratica? Existe, eu nem sei se existe mais, eu realmente não estou acompanhando, mas tinha o projeto de lei 3148 de 2021 que acrescentava ao Código Penal o crime de perjúrio. Aí sim, se o réu fizer falsa afirmação, negar ou calar a verdade, ele poderia ser processado por perjúrio. Acontece que isso entra em contradição com a própria, o regramento constitucional de se manter em silêncio e não produzir prova contra si mesmo. Então, esta parte aqui da decisão da ministra, sendo-lhe vedado faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos. Ora, se ele tem o direito de ficar totalmente em silêncio ou de ser seletivo, não pode obrigá-lo a falar aquilo que questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula. Isto foi a lei. Não pode. Está errado. Mais uma vez o Supremo dá uma decisão errada. A ministra Carmen Lúcia é uma ministra que pende entre o garantismo e o não garantismo. Aqui pendeu para o não garantismo. A decisão seria apenas de conceder a ele o direito do silêncio. Aliás, não precisa nem impetrar a ordem de habeas corpus para que isso ocorra. Porque é direito de todo acusado se manter em silêncio, total ou seletivo. Essa necessidade de ordem de habeas corpus para garantir aquilo que a Constituição já garante e que é usual no nosso processo penal, com exceção de alguns membros do IPPD, inimigos do processo penal democrático, que insistem em encerrar interrogatório quando o réu quer fazer interrogatório seletivo, umas bobagens que ainda persistem. Então, essa é a história que nós temos que tomar cuidado, porque esse tipo de decisão pode influenciar juízes, autoridades judiciárias menos avisadas que vão querer arrumar problema se o réu não optar por falar e aquilo que ele, juiz, entender subjetivamente que não está ligado a nenhum tipo de problema com relação à defesa do réu, querer obrigá-lo a falar. E se ele não falar, qual é o crime que ele comete? Papo de Criminalista. A gente volta, um grande abraço.